Jesus. Obrigado, papai. Obrigado porque há mais de 2000 anos Jesus veio. Graças te damos por isso, ó Pai, porque o mundo nunca mais foi o mesmo dali em diante, Senhor. Graças ao Senhor por essa obra linda e maravilhosa. Pai, obrigado porque nós fazemos parte, Jesus, dessa mudança que o mundo tem vivido, que tem experimentado. Graças ao Senhor, ó Pai, por todo esse amor derramado sobre as nossas vidas, de tanto que o Senhor já nos amou, papai, muito obrigado. Exaltamos e glorificamos o Teu santo nome. Que o Senhor continue sendo exaltado, que o Senhor continue sendo glorificado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Amém? Você está feliz com Jesus? Cumprimente um irmão, uma irmã do seu lado, diga que bom estarmos juntos para adorar o nosso Pai maravilhoso. Glória a Deus. Saudar a todos também que nos assistem. Quero mandar um abraço especial lá para o Antônio, a Ivone, a Jennifer, estão lá na Paraíba nos assistindo. Sério, pastor, estamos aqui, estamos assistindo vocês. Então, um abraço, um forte abraço de Blumenau, Santa Catarina, ali para essa família e todos, né, que em vários lugares estão aí nos assistindo também nessa noite. Só lembrando para esse final de semana que vem, né, para não gerar uma confusãozinha, como o irmão falou, então no dia 29, domingo que vem, nós temos o culto normal, dia 29, e no dia 31 também tem o culto, então, da virada, né? Então, só para não confundirem as datas. Pastor, será que vai ter só dia 31 ou vai ter dia 29? Não, dia 29 teremos, e no dia 31, então, foi colocado, então, como uma forma das pessoas que estão em Blumenau, que não querem viajar, que vão estar aqui, então poder participar. Mas domingo que vem nós temos o nosso culto normal. Amém? Se você recebeu, não sei, alguns receberam um projeto de fé, então 2025, é uma forma de você colocar aqui alguns pedidos seus, né, para a gente poder estar orando a partir do próximo ano, como aqui nós temos a caixa de pedidos. Então, uma forma, às vezes, a pessoa pedir uma oração, né, e nós vamos estar orando durante todo o ano, sempre estamos aqui orando, às vezes nos domingos, nas quartas-feiras, a gente está aqui no culto de oração também, e aqui você pode colocar então algumas sugestões, né? Eu sempre digo, são sugestões, às vezes a pessoa, pastor, eu não coloquei nenhum projeto de fé porque meu casamento está bom, minha família está melhor ainda, a salvação já sou salvo, saúde estou bem, graças a Deus, finanças estou muito bem, e os negócios também vão bem, graças a Deus. Então, não coloquei nada. Mas alguma área na sua vida, um pedido de oração por alguma pessoa, um familiar que você queira que seja salvo aí nesse próximo ano, nesse decorrer. Enfim, é para isso que a gente coloca, então, franqueia essa oportunidade, né? Para que você coloque e traga aí o projeto de fé. Então, domingo que vem a gente vai estar orando o último domingo por esses pedidos e depois, então, logo em janeiro vamos estar orando então pelo projeto de fé 2025. Faça isso, temos muitos testemunhos, né? E com certeza Deus sempre Ele nos ouve, amém? Então, como Jesus disse, diante da tumba de Lázaro, Ele disse: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre nos ouve. Então Deus, Ele sempre vai nos ouvir, amém? Natal, glória a Deus. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante. Eu quero compartilhar um pouco nessa noite sobre Natal, que é reconhecer que o melhor de Deus veio até nós. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, graciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo,
Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Diga assim comigo: sou filho do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Amém? Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele? Glória a Deus, glória a Deus. Então, Natal é reconhecer que o melhor de Deus veio até nós. Quando eu estava preparando essa mensagem, que Deus falou logo no início, Natal é isso, é reconhecer. Pastor, o que é Natal? Muitas pessoas, às vezes, elas não sabem o que é Natal. E um dos significados do Natal, já preguei os outros anos vários significados, mas nessa noite, sobre reconhecer que o melhor de Deus, ele já veio até nós. O melhor de Deus, não fomos nós que pedimos, mas ele decidiu vir até a minha vida e a sua vida. O melhor de Deus veio até nós. E o que Deus ele tinha de melhor, ele veio até nós de uma forma jamais vista ou ouvida. Jamais vista ou ouvida, conforme diz o texto. E ele veio até nós porque nós não tínhamos como ir até ele. Você já pensou sobre isso? Ele veio porque nós não tínhamos como ir até ele. Não tinha. Pastor, mas naqueles dias a gente até entende, mas hoje já tem tanta tecnologia, será que ninguém consegue chegar até Deus hoje? Não. Ele veio porque ninguém tinha condições de ir até ele. Da mesma forma, hoje o próprio Jesus diz que ninguém chega ao Pai se não for por através de Jesus. Só existe uma forma de chegar a Deus, é através de Jesus. Então, da mesma forma, Deus, então, ele vem até nós porque nós não tínhamos como ir até ele. Então, nós só temos vida hoje. Ouça, isso é uma forma de a gente se alegrar tanto, independente se eu ganhar ou se você ganhar um presente ou não, se você puder participar de alguma festa, um jantar especial nesses últimos dias, independente disso, eu tenho que me alegrar porque hoje eu tenho vida, graças à vinda dele até mim. Só por isso nós temos vida, só por isso nós podemos nos alegrar. Então, Natal é o centro do Evangelho. Natal e Páscoa são as duas maiores festas celebradas, Então a Páscoa fala da morte, fala da ressurreição, e o Natal fala então da encarnação, do nascimento, encarnação, ou seja, Deus se fez homem e veio até nós. Deus, ele se tornou homem, ele não se tornou qualquer outro ser, ele se tornou homem e veio até nós. Ele veio até a minha vida e veio até a sua vida. Ele veio até nós, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Glória a Deus, amém? Nós não poderíamos nos salvar, mas ele veio como nosso Salvador. Nós acabamos de cantar Jesus, o Salvador, porque da mesma forma que eu não tinha como ir até Deus, ele veio até nós. Da mesma forma como não teria uma forma para me salvar, Deus envia o Salvador. Ele enviou o Salvador, porque ninguém tinha forma de se salvar. Então o Salvador, ele veio até nós. Amém? Glória a Deus. Então o mundo, a gente sabe que quando se trata de Feliz Natal, é Feliz Nascimento, Feliz Salvador. Deveríamos cumprimentar uns aos outros, Feliz Salvador, Feliz Nascimento. Não, pastor, mas fica um pouco meio sem graça, Porque todo mundo diz Feliz Natal, mas Natal é nascimento. Nascimento de quem? Do Salvador.
Então, feliz nascimento, feliz Salvador. O mundo, ele distorceu essas duas maiores festas, né? Os dois maiores marcos na história da humanidade, né? Então, a gente sabe que na Páscoa substitui-se muitas vezes a ressurreição, a morte, por um coelho, por chocolate. Da mesma forma, o Natal se substitui nascimento, Salvador, né, por um homem, ou seja, por presentes, por tantas coisas. Mas Deus, ele veio até nós como nosso Salvador. Amém? Então a gente conhece um pouco da história sobre Maria, uma jovem, conforme diz o texto, virgem, que concebeu sem ter um relacionamento sexual. Por isso que ela pergunta como que se dará isso? Quando ela está falando com o anjo está comentando para ela que ela seria mãe, ela pensa assim, mas como que vai ser isso? Eu sou virgem, não teve relações sexuais com ninguém. Então o texto ele deixa bem claro aqui, então era uma coisa que nunca tinha acontecido. E diz aqui, então, uma mulher engravidar sem ter um contato com o homem. Então, logo a gente pode entender por que Maria, ela questiona com o anjo, ou seja, esse questionamento era algo que normal até, porque como que isso vai acontecer? Versículo 34 e 35 diz assim, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Amém? Então, até aqui, meus amados, a gente não tem conhecimento de algum anjo, de ter aparecido para alguém, num sentido como ela aqui, e trazer uma notícia sobrenatural de uma gestação desta forma. Apareceram vários anjos, lógico, no decorrer da história, vários anjos que Deus envia para outras missões, mas para trazer uma notícia dessa, que uma mulher se tornaria mãe sem ter um ato sexual, isso era algo extraordinário, alguma coisa que nunca tinha acontecido. Então essa foi a forma com a qual Jesus ele foi gerado. Diz o texto, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então até aquele momento, quando Maria recebe aquela palavra, aproximadamente, ou seja, como a gente pode ver aqui, né, algo que até aquele momento não havia acontecido nada extraordinário. Se a gente for ver, ela recebe a notícia, ela está diante do anjo, está lá dialogando com o anjo, ela recebe aquela palavra, mas ao mesmo tempo parece que nada tinha acontecido com ela. Mas veja, ela continuava sendo uma mulher sem gerar filhos, nem sequer havia tido relações. Agora ela estava prestes, ou seja, acontecer algo poderoso que iria mudar não somente a vida dela, mas também a vida da humanidade. A partir daquele momento estava prestes a acontecer uma mudança no mundo. O mundo não foi mais o mesmo depois do nascimento de Jesus Cristo. O mundo não só naqueles dias, mas continua mudando há mais de 2024 anos. Algo que eu creio que Deus ele quer nos ministrar nessa noite, na nossa vida, é algo que não será somente para nós hoje, no culto de Natal, mas e vai ser importante para toda a nossa caminhada nesse mundo. Não é só para nessa noite, não é só para esse momento, mas é algo para toda a nossa caminhada. O que eu quero falar com isso? Em primeiro lugar, a concepção acontece logo após o crer. Como que Maria, ela engravida? Como que ela ficou grávida? A partir de que momento que a gestação começa na vida dela? Qual foi o momento, pastor, se não teve contato com o homem? O próprio anjo deixou bem claro, quando o Espírito do Senhor descer sobre ti, ele vai te envolver. E aí ela diz, então que se cumpra em mim, ou seja, se cumpra segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Então qual é o momento da concepção na vida de Maria? O momento que ela creu. Você ouviu isso? O momento da concepção foi o momento que ela creu. O momento que ela recebe a palavra. Diga comigo agora. No momento que eu creio na palavra liberada sobre mim, eu estou concebendo um milagre. No momento que eu recebo a palavra ministrada na minha vida, eu estou concebendo o quê? Um milagre.
um milagre. Meu amado, minha amada, ouça com atenção, tudo pode mudar na nossa vida quando nós recebemos, quando nós cremos numa palavra de Deus liberada sobre a nossa vida. Às vezes as pessoas estão com mais... Pastor, eu tenho dificuldade, eu não sei como vai ser o próximo ano. Eu já sei como é que vai ser o próximo ano. Pastor, se eu tenho uma bola de cristal? Não, eu não preciso de bola de cristal, eu tenho a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos orienta em tudo na nossa vida. E aquilo que eu creio, aquilo que eu quero, eu vou ter a partir do momento que eu recebo. Recebo o quê, pastor? A palavra. A palavra liberada é que a palavra que eu recebo, aquela palavra que foi liberada, a partir daquele momento que eu creio, começa a ser gestado o milagre na minha vida. Algo poderoso na minha vida. Lucas 1, 37 e 38 diz assim: pois nada é impossível para Deus. Nada, meus irmãos, pastor, tem dificuldade para gravar um versículo. Esse é bem fácil. Lucas 1, 37. Nada é impossível para Deus. Nada, quando se diz nada, é nada. Você pode pesquisar no hebraico, no aramaico, no grego e qualquer outra língua sobre a palavra nada, e você vai entender que nada é nada. Quer dizer, nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme o quê? A tua palavra. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Como o anjo, ou seja, eu estou aqui para dizer para você que 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Como o anjo falou para Maria, eu estou aqui para dizer, 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. O melhor, você vai prosperar como nunca prosperou. Vai ser restituído de tudo que você perdeu, vai alcançar o que tem sonhado por anos, vai desfrutar da herança que ainda não desfrutou, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! É assim. O que eu devo fazer, pastor? Como Maria, se cumpre em mim conforme a sua palavra. Ninguém mais pode dizer, ou seja, em outras palavras assim, eu e você, ou seja, cada um de nós somos os responsáveis por desejar o melhor que a gente queira. Às vezes a pessoa está esperando que alguém deseje por ela. Não, eu tenho que ser a pessoa responsável na minha vida para desejar, como Maria diz, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Se cumpra em mim conforme a tua palavra. Concepção no grego, é a palavra esperma. O que significa isso? É a palavra esperma, é a palavra no grego para concepção, é isso que diz o texto. Então, como o esperma de uma relação entre um homem e uma mulher. Então, Maria, ela recebe a palavra como esperma, e o que acontece? Jesus começa a ser gerado. Jesus começa a ser gerado. Da mesma forma, quando um homem e uma mulher têm relação sexual, ou seja, quando o esperma é liberado, quando começa a concepção, da mesma forma, Maria, quando ela crê, ela recebe a palavra, Jesus começa a ser gerado. É assim, conforme diz o texto. Ouçam por gentileza algo muito importante. Quando nós nos abrimos pela fé, ou seja, o nosso coração para a palavra, nós nos rendemos o que Deus ele está nos falando. É isso, esse texto está falando. Então ele fala através da palavra dele. Às vezes a pessoa, pastor, eu vim hoje no culto, Deus não falou comigo. Tá, mas eu faço uma pergunta, você ouviu da palavra de Deus? Sim, pregaram desde a abertura, desde a oferta, tudo foi palavra. Pois é ali que Deus fala. Deus fala através da palavra dele. Não, porque eu pensei que um anjo ia descer, porque o pastor ia se transformar, ia liberar. Não, Deus ele fala através da palavra dele. Então, através da palavra dele, Deus está falando. Então, Deus ele tem compromisso, ouça, meu amado, Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus ele tem compromisso com a palavra dele. A palavra deixa bem claro que ele zela pela palavra dele para que se cumpra. Deus ele não tem compromisso com o que os youtubers estão falando. Deus não tem compromisso com aquele fulano, que o beltrano, que o ciclano está falando. Deus não tem compromisso com aquele bambambam na economia do mundo está falando. Deus não tem compromisso com essas pessoas.
Deus não tem compromisso com a pessoa mais famosa que você conheça na face da terra, com a pessoa mais rica da face da terra, com a pessoa mais inteligente da face da terra. Deus tem compromisso com a palavra dele. É com a palavra, não, pastor, porque eu ouvi o fulano. Meus irmãos, esses dias agora, preste atenção. Ontem a gente já ficou chocado com aquele acidente, que foram 39, o maior acidente, rodoviário desde 2008, você tem notícia. Hoje de manhã a gente acorda, logo depois daquele avião cai com mais pessoas morrendo. Então nesses dias agora você vai ouvir tantas coisas, se você não ficar prestando atenção no que a palavra diz, vai vir desânimo, vai vir tristeza, vai vir angústia, vem sentimentos de desistir, vem sentimentos de você parar, vem sentimentos de você pensar em morrer, porque é isso que o mundo caminha dessa forma. Mas Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. E ele zela, em outra versão diz, ele vela para que a palavra dele se cumpra. Em outras palavras, Deus ele não está, quero que vocês entendam isso, ele não está, mas assim como ele falou, ele está preocupado para que a palavra dele se cumpra. Mas se cumpra em quem, pastor? Naquele que crê. A palavra não vai se cumprir na pessoa que não crê. Ela vai se cumprir na vida daquele que crê. Então, ou seja, que se cumpra naqueles que recebem a palavra pela fé. Pela fé, não tem outra forma. Então, quando nós cremos, nós abrimos o nosso coração para a palavra de Deus, algo começa a ser gerado no nosso interior. É assim que funciona o milagre. É dessa forma. Às vezes as pessoas, pastor, eu acho que não vale muito a pena ir na igreja porque não aconteceu nada na minha vida. Mas a pergunta que eu faço, aquilo que você recebeu, você creu naquilo que você recebeu? Porque a partir do momento que eu creio, começa uma gestação. Começa uma gestação. Eu nunca me esqueço, um dos pastores, ele já faleceu agora há pouco tempo, mas da maior igreja do mundo, Paul Yong Cho, e se você ler os livros que ele escreveu, eu li praticamente todos eles ali, mas quando ele fala da quarta dimensão, ele deixa bem claro, ele estava pedindo para Deus, ele precisava de uma bicicleta, uma mesa e uma cadeira. Uma mesa e uma cadeira, essa foi a oração dele por muito tempo, até que Deus um dia falou, e ele questionando para Deus, mas o senhor parece que não me ouve, eu estou pedindo uma bicicleta, estou pedindo uma mesa, uma cadeira, até que Deus falou, mas que bicicleta? Que cor de bicicleta? Que mesa? Qual o tamanho da mesa, a cadeira? Até que ele entendeu aquilo. Quando ele entendeu, ele colocou e começou a falar como Abraão e como Sara. Abraão e Sara não tinham filhos, mas quando Deus falou, vocês vão ser pais, ou seja, você vai ser pai de uma multidão, você vai ser mãe de uma multidão. Ele começaram a dizer Abraão, ou seja, pai de nações, mas já era pai? Não, mas ele estava grávido porque ele recebeu a palavra de Deus. Assim o Paul Yong Cho, ele recebeu a palavra e falava, eu estou grávido. Grávido do quê? De uma bicicleta, de uma mesa e de uma cadeira. As pessoas, lógico, falavam, está ficando doido, além de não ter uma igreja, agora ficou mais doido ainda, dizer que está grávido, ou seja, mais grávido quer dizer o quê? Ele recebeu pela fé aquilo que Deus falou e ele começou a conceber. Daqui a pouco ele estava com a bicicleta, estava com a mesa e estava com a cadeira. E hoje tem a igreja maior do mundo, ou seja, milhões de pessoas que fazem parte desse ministério. Ele não faz mais porque ele já partiu, mas ou seja, então ele recebeu a palavra, ele concebeu a palavra no seu espírito. E Deus, ele quer que nós, ou seja, ele está gerando em nós o melhor ano da nossa vida. O melhor ano já começou na nossa vida. Ele já está concebendo. Não, pastor, mas vai começar daqui a alguns dias ainda. Não, só eu creio na palavra que eu estou recebendo, ele já começou. Então nós somos responsáveis, meu amado, minha amada, por permitir agora uma gestação dentro da nossa vida. Quem permite isso sou eu vou permitir, se começa ou não, uma gestação nova na minha vida, um tempo novo na minha vida, algo novo para a minha vida. Então, quando o esperma de Deus ele chega ao nosso interior, no nosso espírito, a gente começa a conceber, porque é assim que Deus ele faz. Quantas pessoas, se tiver alguém com alguma doença nessa noite aqui nesse lugar, ouça isso. Quando você recebe a palavra de cura, ela começa a se manifestar na sua vida.
Pastor, eu creio que eu posso sair dessa noite curado desse lugar. Então, a partir desse momento, a cura começa a se manifestar na sua vida, amém? Se conceber prosperidade, ela vai se manifestar. Se nós começarmos a gerar dentro de nós a nossa casa própria, o nosso carro, os nossos negócios, a nossa promoção, vai nascer tudo na nossa vida como foi na vida de Maria. Eu preciso conceber, pastor, eu já estou lutando, para de lutar e comece a crer. E aí começa, ou seja, você começa a gestar aquilo que você está, em outras palavras, buscando, sonhando. Pastor, já estou desistindo de casar. Mas Deus tem um marido para a sua vida. Deus tem um marido. Nós casamos uma irmã na sexta-feira aqui, como ela falou, foram 22 anos esperando pelo casamento. Casou na sexta-feira, casou. Ela testemunhou, glória a Deus por isso. Pastor, mas eu acho que eu já passei do ponto, já passei da idade. Não, não. Se Sara com 90 anos ela ficou mãe, imagina você com 20, 30, 40 anos, enfim. Mas precisa conceber, pastor, mas nós estamos vivendo naquele tempo que tem um homem para 7 mulheres, ok, pode ter um homem para 7 mulheres, mas você é a mulher que vai ter o seu homem. Você vai ter o seu homem. É assim. Se ficar falando, mas pastor, está difícil, o negócio não está fácil, não, pastor, aí, lógico, ele não vai conceber nunca, no caso, né? Mas eu preciso gerar dentro de nós, né? Pastor, eu tenho sonho com o meu primeiro filho. Minha irmã, ouça, você pode sair dessa noite aqui nesse lugar, né, crendo que você vai conceber antes de 2025 ainda. Antes de chegar dia 31, você vai dar notícia, estou grávida. Isso, lógico, para aquela que quer, né? Não para aquela que, né? Mas é dessa forma, né? Então, posso ouvir um amém das irmãs? Tem poucos. Agora a gente vai ver a reação de José. Mateus 1, versículo 19 e 20, diz assim: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Só para entrar no contexto, naqueles dias, imagina, né, uma mulher grávida sem casar era apedrejamento e morte, né, não era como nos nossos dias. Então, por isso que José aqui, ele pensou, né, em deixar, mas ao mesmo tempo não quis expor ela para que ela fosse morta, então ele ficou com ela. Mas depois de ter pensado nisso, diz o anjo que apareceu-lhe, né, o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Então aqui, né, a gente vê bem claro que o anjo deixa bem claro que ela ficaria grávida daquele que viria nos salvar, aquele que veio para nos salvar. Então a Bíblia diz que ele veio com um motivo: salvar o seu povo dos seus pecados. João 3, versículo 17, diz o texto: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Amém? Então por que Jesus não veio para condenar o mundo? Porque o mundo ele já estava condenado, o mundo já jaz no maligno. Então Deus envia Jesus para salvar o homem e não para condenar o homem. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Então diz o texto aqui que nós somos eleitos segundo a presciência, ou seja, quando Deus ele nos criou, antes da fundação do mundo, ele nos criou para ele. Nunca foi propósito de Deus criar o homem para a perdição, mas para ser dele.
Quando a gente sabe bem claro desde o início, quando Adão ele peca, ele acaba trazendo num sentido um prejuízo nesse projeto, mas Deus ele por isso envia Jesus para que o projeto ele se cumprisse. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz o apóstolo Paulo: ele nos libertou, ou seja, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Então Jesus Cristo nos liberta do império das trevas e nos transporta para o seu reino. Não mais um reino nosso, mas o reino de Deus, do seu Filho em amor. Então essa obra é obra de Jesus. Ouça, meu amado, nós jamais teríamos a condição ou a capacidade de resolver essa questão. Quando se trata ali, quando Ele nos transporta do reino das trevas e nos tira desse reino e nos transporta para o seu reino, homem algum consegue fazer isso. Da mesma forma como eu falei antes, nenhum homem poderia se salvar a si próprio, nenhum homem poderia chegar a Deus por conta dele. Então Deus tinha que vir até nós. Da mesma forma, somente Ele pode tirar alguém das trevas e transportar para a luz. Ninguém sai de um estado de trevas para a luz sem uma intervenção de Deus. Ninguém sai dessa posição se não for através de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 2, diz o texto: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por meio da lei, ou seja, porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, antes de termos Jesus, nós estávamos sob a lei do pecado e da morte. Então foi por isso, principalmente, que Jesus veio. Deus se fez homem e habitou entre nós, e Ele vive em nós. Por isso Ele diz: será de ti o Salvador, o Emanuel. Eu já falei várias vezes, Emanuel, Deus conosco. Então, quando nós entendemos isso, a gente muda a nossa oração. Quantas pessoas estão orando, às vezes, pedindo para que Deus venha até ele? Como se Deus não estivesse. Ele dá, quando ele diz: a partir do momento que eu recebi a Cristo Jesus como meu Salvador, eu tenho o Emanuel, eu tenho o Deus na minha vida. Então eu não preciso pedir para que Ele venha, porque eu estou nele, Ele está em mim. Por isso a gente não fala que na igreja agora nós vamos ter um momento para entrar na presença de Deus, como se a gente tivesse um momento que tivesse saído da presença de Deus. Então ninguém entra, ninguém sai, ou seja, quando eu estou em Cristo, eu permaneço na presença de Deus. Permaneço. Então agora vamos entrar, como se Deus saísse. Deus ele entra para ficar. Por isso ele diz: Emanuel, Deus conosco. Então você vai tirar férias, você vai para algum lugar agora, vai estar em algum lugar no litoral ou no interior, em algum lugar: pastor, eu não estou lá na igreja, então como é que faz? Aonde você for, Deus vai junto com você. Aonde eu estiver, Deus está conosco. O irmão falou: pastor, eu estou aqui no meio de tanta idolatria, pastor, cheguei num lugar, é muita idolatria. Eu disse: quem está em você é maior do que qualquer idolatria. Quem está na sua vida é muito maior do que qualquer demônio, do que qualquer enviado do inferno, porque é Deus conosco. É Deus conosco. Então, José, ele obedece à palavra do anjo, né? Infelizmente, a gente sabe que como eu falei antes, né, o mundo procura desfocar o Natal, mas o foco é Jesus Cristo, amém? Atos 10, versículo 38 diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Porque Deus estava com ele, amém? Então muitos vão estar concebendo uma transformação radical na sua vida. Muitas pessoas vão ser transformadas nesses últimos dias. Muitas pessoas vão ser impactadas nesses últimos dias. Muitas pessoas vão ser libertas dos vícios nesses últimos dias. Vão ser curadas de doenças que humanamente não tem cura, de pestes que estão chegando. Essas pessoas nem vão receber essa peste. Por quê? Porque estão concebendo vida em si. Estão recebendo Jesus, aquele que, como era, por onde ele passava, ele fazia o bem.
bem. Por onde ele estava manifestando o favor de Deus. Em 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27, diz o texto: mas vocês têm uma unção, diga, eu tenho uma unção, que procede dos santos, e todos vocês têm conhecimentos. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amém? Amados, o que está sendo gerado de expectativa, esperança na tua vida, vem do Espírito Santo. Pastor, eu está gerando uma expectativa no meu espírito, estou gerando algo, uma esperança para esses dias, pastor. Isso vem do próprio Deus, do próprio Espírito, Ele que vai gerando isso na nossa vida, mediante a palavra de Deus. Algo forte está sendo gerado na nossa vida, amém? Algo forte está sendo gerado, meu irmão precisa entender isso, que eu posso conceber, ou seja, a salvação de um ente querido. Pastor, como eu gostaria que a minha esposa fosse salva, ou meu esposo, ou meu pai, ou minha mãe, ou meus irmãos. Creia na palavra de Deus, ele deixa bem claro: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando eu recebo isso, eu tomo, declaro, lambano é meu, começa a ser gestada essa salvação nessas vidas. Pastor, como eu gostaria que o meu filho fosse salvo, que ele fosse liberto, que ele fosse transformado. Creia que quando Jesus ele vem para libertar, verdadeiramente a pessoa ela é livre. Então você começa a fazer com crer, quando você crê, você começa a gestar essa libertação para o teu filho, para a tua filha e assim por diante. É dessa forma que o milagre começa a acontecer. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 1, versículo 10, diz assim: sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ninguém deu glória a Deus. Se eu fosse perguntar quem tem medo da morte, a maioria ia levantar a mão com medo da morte. Pastor, eu tenho medo, ou seja, eu não quero morrer. O texto ele está dizendo, através de Jesus Cristo, diz aqui, pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O que ele está dizendo aqui, meu amado, o apóstolo Paulo diz que ele está falando sobre o Natal, através da vinda de Jesus, o seu nascimento. Ele destrói a morte, ele traz luz, ele traz vida, e se não bastasse tudo, ele nos deu imortalidade. Nós somos imortais. Você podia aplaudir a Deus por isso, né? Nós somos imortais, conforme diz o texto. Ah, pastor, imortalidade por causa do nosso dinheiro, nossos bens, o nosso corpo sarado, por ter nascido numa família poderosa? Não, Ele nos deu imortalidade por meio do Evangelho, das boas novas. O Evangelho é boas novas de grande alegria. A imortalidade, ou seja, nós passamos da morte para a vida. Como que alguém passa da morte para a vida? A partir do momento que ele recebe o Salvador. A partir do momento que ele tem um encontro com o Salvador, com o Senhor Jesus Cristo, ele passa da morte para a vida. Por isso o apóstolo Paulo diz que ele nos deu imortalidade, e essa imortalidade através, ou seja, do Evangelho. Nós vivemos a era dos super-heróis, né? A era que, principalmente quem tem criança pequena aí, gosta muito de ver os super-heróis, e aqueles super-heróis parecem que são imortais, mas na verdade todos eles morrem. Mas o nosso herói, nosso super-herói, ele nunca morre. Nós somos melhor que os super-heróis, porque nós não morremos, nós passamos da morte para a vida. É isso que nós temos que entender. Isso é Natal. Isso é Natal. Ou seja, Deus deu o melhor, Ele veio até a minha vida e até a sua vida. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Você recebe essa palavra no seu coração.
Diga comigo, por causa do Evangelho, em que eu creio, eu me tornei imortal. Imortal, eu sou imortal. Natal é reconhecer que o melhor de Deus veio até nós. Meu irmão, minha irmã, se você, onde você for, leve essa mensagem. Leve essa mensagem. Pastor, eu vou visitar meus amigos, meus parentes, eu vou para alguns lugares que eles ainda não conhecem Jesus. Leve essa mensagem. Quando você chegar lá, diga feliz nascimento. Eles vão te regalar os olhos. Isso é feliz nascimento, nasceu o Salvador chegou na sua vida, o Salvador chegou nessa casa, o Salvador veio para mudar o mundo, o Salvador veio para mudar a vida das pessoas. O que Deus tinha de melhor veio até nós de uma forma jamais vista e jamais ouvida. Ele veio até nós porque nós não tínhamos como ir até Ele. Só temos vida hoje porque Ele veio até nós. Natal, o centro do Evangelho. O Natal veio, ou seja, Ele veio, Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, ressuscitou. Jamais poderíamos nos salvar, mas Ele vem como nosso Salvador. Feliz Natal, feliz nascimento, feliz Salvador. Obrigado, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse tempo. Pai, sabemos que Jesus não vai nascer de novo como menino, mas Ele pode vir como Salvador na vida de muitas pessoas nesses dias que nós estamos vivendo, nesses últimos dias, ante a trombeta prestes a soar. Mas eu quero declarar que aonde nós chegarmos, aonde o Senhor nos permitir ir, que nós sejamos agentes que possamos levar essa boa nova do Evangelho. Jesus, Ele nasceu. O Salvador, Ele veio. O Salvador já veio e está disponível a todo aquele que nele crê. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar, Senhor Jesus, que essa palavra também, Pai, que nós ministramos, Papai, ela possa começar a ser concebida na vida do meu irmão, da minha irmã, Pai. Começa a haver uma gestação. Quero declarar, a partir desse momento, vidas aqui sendo, Pai, recebendo o seu milagre. Pessoas que nos assistem recebendo o seu milagre. O milagre começa a ser gestado a partir do momento que nós recebemos a Tua palavra pela fé. O milagre começa a acontecer. O milagre da vida começa a acontecer. O milagre financeiro. O milagre que muitas vezes as pessoas pensam isso é impossível. Mas a palavra diz, para Deus jamais haverá impossíveis. Pai, eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, Pai. Aquilo que o meu irmão, que a minha irmã, ela tem sonhado. Se é com o esposo, se é alguém, um homem com uma esposa, papai querido, se é uma irmã que está sonhando com seu primeiro filho ou seu segundo filho, papai querido, eu quero declarar essa gestação. Ela começa nessa noite, papai. Começa nesse momento que ela diz amém. Eu recebo, é uma palavra para a minha vida. Pai, eu profetizo em nome de Jesus, aquele que está sonhando, projetando a sua casa própria, Pai. Eu quero declarar desde já para essa casa, ela saindo do papel, ela saindo desse projeto e se tornando uma realidade, porque nada é impossível para aquele que crê, papai. Em o nome de Jesus Cristo, aquele que está aí, papai, lutando com uma enfermidade, com alguma doença, com algum diagnóstico de morte, algum diagnóstico de câncer, Pai, de depressão, de opressão, de fobias, Pai, eu quero declarar agora em nome de Jesus, pelos sofrimentos de Cristo, essa vida, ela é curada, pelos sofrimentos que Cristo suportou, ela é curada, Pai, que ela conceba agora a sua saúde plena, a sua cura agora, nesse momento é concebida, papai, Pai, o milagre nesse corpo é concebido agora, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, é assim que nós cremos. É assim conforme Maria diz, que se cumpra na tua serva conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra.
Conforme a Tua palavra, nós já começamos a conceber o melhor ano da nossa vida, Papai. Conforme a Tua palavra, nós começamos a conceber, Papai, o desfrutar de heranças que ainda não desfrutamos, ó Papai. Pai, e nós concebemos agora, Papai, aquilo que a Tua palavra diz, que pela fé nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Pai, nós concebemos, ó Papai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que o Senhor zela pela Tua palavra para que ela se cumpra, Pai. Obrigado, Pai, porque nesses dias, Papai, nessa semana que já se iniciou, Papai, é uma semana extraordinária, uma semana poderosa, uma semana, Papai, onde seremos mais e mais surpreendidos pelo Teu favor, pela Tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, serão inúmeros milagres, inúmeras manifestações do Teu amor, do Teu favor sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aplauda aquele que nasceu, aquele que viveu, aquele que morreu e que ressuscitou e que veio nos buscar. Aleluia, 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 aleluia. Feliz nascimento, feliz Salvador, feliz Natal. Se alguém precisa de alguma oração, nós estaremos aqui na frente. Vamos adorar o Senhor ainda com esse cântico. Permaneçam abençoados.